Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 17 e 18 do curso de Física 3. Bom, é o estudo dos gases 2, o estudo dos gases ideais, nunca se esqueça que os gases são ideais. Bom, a gente vai estudar cada transformação nesta aula. A gente sabe que transformação do gás, ela pode ser térmica, quando você está em contato com uma fonte quente ou uma fonte fria. Portanto, você tem calor, você tem a movimentação térmica, você tem um fluxo de energia, portanto você tem calor. Se você tiver um gás estiver em contato com uma fonte quente, ela está recebendo calor. Se você tiver um gás com uma fonte fria, ele cede calor. Portanto, quando você recebe calor, a variação da energia térmica sobe. Portanto, você aumenta a energia interna do gás. Quando você está com uma fonte fria, você acaba perdendo a energia cinética, a soma da energia cinética. A energia interna do gás diminui quando você está próximo de uma fonte fria. E você também pode ter uma transformação do gás mecânica, né? A mecânica é a movimentação do êmbolo, por exemplo, ele está no recipiente. Se ele sofre uma contração, ele tem uma diminuição no seu volume, portanto o trabalho aqui será negativo. Enquanto que se você tiver um volume, aqui você está com um volume inicial, e você está com um êmbolo aqui, ó. Aqui é o êmbolo, e ele sofre ele vai para cá, ó. E ele sofre uma contração, você teve uma força aqui, né? Portanto, o trabalho vai ser negativo. Já aqui, ó, já na expansão, aqui o gás vai sofrer uma força externa, vai sofrer uma contração, vai sofrer um trabalho. E aqui seria a expansão, por exemplo, você tem um gás inicialmente aqui, você tem um gás inicialmente aqui, ó. Você tem um gás inicialmente com esse volume, ó. Você está com esse volume aqui, ó. Aí passa uma transformação e ele vai para esse volume aqui, ó. Nossa, que horrível. E ele vai para esse volume aqui, ó. Ele vai para esse volume. Então, se aumentou o volume, portanto, houve uma expansão feita por gás. O trabalho aqui será positivo. Aqui o trabalho é negativo e aqui o trabalho é positivo. Então, você pode ter dois tipos de transformação. Uma térmica, em contato com a fonte quente ou com a fonte fria, e mecânica, que é com a movimentação do êmbolo. Pode ser de contração, como é nesse exemplo aqui, ou expansão, quando você expande. Sempre irá ter gás, portanto, o número de mols sempre será constante na transformação. Ok? Aqui tem a quantidade de gás e aqui também tem a mesma quantidade de gás. Perceba que se você aumenta o volume, você diminui a pressão, assim como foi na aula anterior. Vamos estudar cada transformação agora, deixando cada uma daquelas unidades constante. Portanto, vamos começar com a transformação isotérmica. Vamos colocar aqui, ó, transformação. Vamos colocar aqui, ó, transformação isotérmica. Isotérmica. Se é iso, é de igual, portanto, houve uma transformação que deixou igual a iso é igual, do grego, e térmico é temperatura. Portanto, a temperatura constante. Após a transformação do gás, a temperatura se manteve constante. Então, como que seria o gráfico? Ó, aqui está o gráfico PV. Vou colocar melhor aqui. Aqui seria o gráfico PV. E você tem um volume inicial, e aqui você tem um volume inicial, e aqui você tem um volume final, ok? E aqui você vai ter uma pressão inicial, e aqui uma pressão final. Bom, esse gás ele estava com uma pressão inicial e um volume inicial. Após uma transformação, ele ficou com um volume final e uma pressão final. Então, ó,
perceba que com essa transformação você vai ter que ligar esses pontos. Então, o ponto da isotérmica é uma hipérbole isotérmica. Você vai ter que ligar isso aqui assim, ó. Isso aqui é uma hipérbole. Ó, isso aqui vai ser uma hipérbole. Essa hipérbole nos fornece que a temperatura aqui é constante. Então, a temperatura aqui é constante. A temperatura de A vai ser igual à temperatura de B. Então, a temperatura de A é igual à temperatura de B. Se a temperatura de A é igual à temperatura de B, você faz o quê? Ó, VA dividido por P inicial, ó, pressão inicial, multiplicado pelo volume e pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final multiplicado pelo volume final dividido pela temperatura final. Se a temperatura final, ó, a temperatura inicial e a temperatura final são iguais, ó, temperatura inicial é igual à temperatura final, então você corta, né? Você tira as temperaturas, porque é constante. Então você vai ter que P inicial, pressão inicial, vezes o volume inicial, vai ser igual à pressão final, multiplicado pelo volume final. Essa é a regra. Então é inversamente proporcional. Se você aumenta o volume, você diminui a pressão. Olha a pressão aqui, ó. Se aqui fosse 6, aqui fosse 10. Aqui, se você, digamos que você aumentou o volume, aqui seria o volume de 2. Você aumentou 5 vezes, então aqui você vai ter que cair 5 vezes, aqui seria uma pressão de 2. Por quê? Porque pressão inicial seria 10 vezes o volume inicial, que é 2. Seria igual a pressão, vamos ver quanto seria a pressão. O volume final é 10, então a pressão final seria quanto? Pressão final vai ser 10 multiplicado por 2 dividido por 10. Então você corta o 10, a pressão final seria 2. Se aqui aumenta 5 vezes, aqui vai cair 5 vezes, vai dividir por 5, ok? Então é inversamente proporcional. A isotérmica, você deixa a temperatura constante, portanto a pressão e o volume são inversamente proporcionais. É inversamente proporcionais porque é uma multiplicação, né? Você lembra que quando é uma multiplicação é inversamente proporcional quando você deixa algo constante. E se é uma divisão, é diretamente proporcional se você deixa algo constante também. Então aqui está a transformação isotérmica. O que é importante falar da transformação isotérmica quando eu falei na aula anterior? Perceba que quando você faz um gráfico PV, e esse gráfico tem tipo um ponto aqui, você tem um gás que está aqui, ó, com um volume X e uma pressão X. Ele está nesse ponto aqui. Aí ele passa por uma pressão maior, ele passa por um volume maior, VY, e uma pressão maior também, a pressão Y. Perceba que como que você sabe que a pressão e o volume, o que aconteceu com a temperatura? Bom, você tem que saber que cada ponto desse gráfico, digamos que você deixou constante aqui o volume, você não mexeu no volume, você só passou por uma pressão maior, você está agora com uma pressão Y. Agora, o que você tem certeza que aconteceu com esse gás? Bom, você vai ter que passar a isotérmica. Se você passar uma hipérbole isotérmica aqui e a outra hipérbole isotérmica aqui, você percebe que você se distancia do eixo. Portanto, a temperatura de Y e aqui a temperatura de X. Qual é a certeza que você tem? Que a temperatura de Y é maior que a temperatura de X. Portanto, toda vez que você tiver um gráfico PV, se você traçar as hipérboles, você tem a temperatura naqueles pontos. Então você sabe qual é a temperatura do gás a partir das hipérboles isotérmicas. Vamos para a segunda transformação, que é a transformação isobárica. Você lembra que bárica é pressão, né?
barômetro que mede pressão, portanto, iso é igual a transformação isobárica. O que é a transformação isobárica? Então vamos colocar aqui, ó. Transformação iso de igual bárica. Barômetro é medidor de pressão, então isobárica. Então, o que é aqui, ó? Pressão constante. Como que vai ser o gráfico? O importante é o gráfico, ó. Perceba que aqui você tem o gráfico PV. A maioria dos gráficos vai ser sempre PV. Então você tem aqui você tem um volume inicial, e aqui você vai ter um volume final. Aqui, ó, você vai ter a pressão inicial. E aqui ele vai fazer esse percurso aqui, ó. Quando é pressão constante, quando é constante no gráfico é uma reta, né? Então aqui, ó, seria essa transformação aqui, ó. Então o que está acontecendo aqui, ó? Se você pegar as isotérmicas, faz as isotérmicas aqui, ó. Ó, aqui está uma isotérmica e aqui está a outra isotérmica. O que aconteceu com esse gás? Ele esquentou. Por quê? Porque para o volume aumentar, você tem que aumentar a temperatura para as energias cinéticas, a energia térmica do gás ser maior, portanto as partículas têm maior força, portanto aumentar o volume. Então o volume aqui não é constante, o volume varia. Então aqui você traçou as hipérboles das isotérmicas, você percebe que a temperatura aumentou. Então aqui seria A e aqui é B. Então, ó, pressão de A multiplicado pelo volume de A dividido pela pressão de A multiplicado pelo volume de A dividido pela temperatura de A vai ser igual a pressão de B multiplicado pelo volume de B dividido pela temperatura de B. Então aqui seria B, né? Volume, vamos colocar B ó, aqui é a pressão de A igual a pressão de B. Então você tem que o volume de A e aqui é o volume de B. Se a pressão é igual, ó, pressão de A é igual a pressão de B, você pode cortar a pressão, né? Corta a pressão, vai ficar o volume de A dividido pela temperatura de A é igual ao volume de B dividido pela temperatura de B. Perceba então que quando você aumenta o volume, você aumentou a temperatura. Como que você tem certeza disso? Porque aqui estão as isotérmicas, aqui as hipérboles das isotérmicas, aqui está as isotérmicas, ok? Então você consegue saber que a temperatura aumentou porque está se distanciando do ponto zero, do ponto inicial. Então quando você se distancia do ponto inicial, você aumenta a temperatura. Aqui também está nos fornecendo isso, quando você aumenta o volume, você aumenta a temperatura, deixando a pressão constante. Digamos que aqui tem uma pressão, ó, aqui tem um volume de 5V e aqui é um volume de 25V. Você aumentou o volume 5 vezes, ó. Você fez uma multiplicação por 5 aqui. Qual vai ser a temperatura? Digamos que aqui está 300 Kelvin inicialmente. Qual vai ser essa temperatura aqui, ó? A temperatura de B vai ser o quê? Você coloca na equação geral dos gases, né? Deixa eu apagar essa parte aqui para a gente fazer esse cálculo. Você coloca na fórmula, né? Você está deixando a transformação da pressão constante, então você tem que o volume de A, que é 5V, dividido pela temperatura de A, que é 300 Kelvin, é igual ao volume de B, que é 25V, dividido pela temperatura de B, que é o que ele quer saber. Então a temperatura de B vai ser 300 multiplicado por 25 vezes o volume, dividido por 5 vezes o V. Então corta o volume, então pressão, a temperatura de B vai ser 5 vezes, vai ser multiplicado por 5 também, que vai dar 1500 kelvins. Ok? Então quando você multiplica o volume por 5, aqui ó, você também está fazendo uma multiplicação por 5 na temperatura. Por quê? Porque é diretamente proporcional. Quando você varia o volume, você tem que variar a temperatura para que a pressão fique constante. Porque se você não variar, digamos assim, ó,
Se a pressão é constante, então, ó, se você tem um volume inicial aqui, ó, um volume inicial, e ele passa por uma transformação e o volume aumenta, você sabe que pressão é a força dividido pela área. Então, se você aumentou a área, você ia diminuir a pressão, mas você quer a pressão constante. Se você quer a pressão constante, essas partículas que estão aqui, elas terão que ter maior energia cinética. A energia cinética das partículas, vai ter terá que ser maior. Por quê? Para que essas partículas se choquem com o recipiente e causem a mesma pressão que tinha nesse volume inicial. Então você precisa aumentar a força. Você aumenta a força aumentando a energia cinética. Por quê? Porque a energia cinética é dada pela massa vezes o volume ao quadrado dividido por 2 de cada partícula. Então aqui está a massa, ó. Então a pressão, né, massa vezes aceleração dividido pela área. Então a massa será 2 vezes a energia cinética dividido pela velocidade ao quadrado. Então a pressão vai ser a massa, que é 2 vezes a energia cinética, ok? Dividido pela massa vezes a aceleração dividido pela área. Então você mantém a pressão constante quando você agita essas partículas. Como que você faz para agitar uma partícula? Como você faz para agitar as partículas de uma matéria? Aumentando sua temperatura sempre. Então, para que a pressão fique constante com o aumento do volume, você tem que aumentar a temperatura. Portanto, aqui houve uma variação na temperatura. A temperatura de A e aqui a temperatura de B. Você tem que a temperatura de B é maior que a temperatura de A necessariamente, para que a pressão fique constante. Ok? Isso aqui. Então, quando você tem a expansão, perceba que ele estava tendo uma expansão. Então, se você tem uma expansão, você tem que a variação da energia interna do gás é maior. Por quê? Porque a temperatura de B é maior que a temperatura de A. Portanto, para cá você tem uma expansão. Portanto, você tem uma variação da energia interna do gás. Porque você se lembra que a variação da energia interna do gás é uma constante vezes a variação da temperatura. Então, se você teve uma variação na temperatura, a temperatura ficou maior, porque a temperatura de B é maior que a temperatura de A, então você tem que a variação da energia interna do gás é positiva, é maior que zero. Enquanto se você sofrer uma contração, por exemplo, indo de B para A, você tem que a temperatura inicial é maior que a temperatura final. Portanto, a variação da energia interna do gás será negativa, né? Porque a variação da energia do gás é uma constante multiplicada pela variação da temperatura. Se a temperatura final, inicial, é maior que a temperatura final, então a variação da energia interna do gás vai ser negativo. Então, quando sofre uma contração, a variação da energia interna do gás é negativa. Ele esfria. Portanto, ele está esfriando aqui, ó. Perceba as isotérmicas, ok? Agora vamos para a última transformação do gás, que é a transformação isocórica, quando o volume é constante, ou isovolumétrica. Vamos agora para a transformação isovolumétrica. Perceba que a transformação isobárica e a transformação isotérmica, ambas realizam um trabalho. Por quê? Porque há uma variação no volume. Então, a transformação isométrica ou isocórica não há realização do trabalho. Por quê? Porque o volume é constante. Então, vamos para a transformação isocórica ou isovolumétrica agora. Transformação isovolumétrica. Transformação isocórica ou isométrica. Que transformação é essa? É quando o volume é constante. Portanto, aqui seria aqui seria o gráfico, né? O PV. Perceba que você está com um volume aqui A. E esse volume vai ser igual ao volume de B. Então,
essa partícula está saindo aqui, ó, de uma pressão A, e ele está sofrendo uma transformação para cá, ó. Ele está vindo para cá. Então aqui é A e aqui é B. Aqui ele vai ter uma transformação, vai ficar com uma pressão B. Perceba que o volume é constante, portanto o volume de A é igual ao volume de B, ó. Não saiu desse eixo aqui, ó, do volume. O eixo de domínio ficou constante. Então pressão de A vezes volume de A dividido pela temperatura de A será igual à pressão de B multiplicado pelo volume de B dividido pela temperatura de B. Se o volume de A é igual ao volume de B, então você corta o volume. Então fica a pressão de A dividido pela temperatura de A será igual à pressão de B dividido pela temperatura de B. O que aconteceu? Se você está, por exemplo, você está vindo para cá, ó. A transformação tá indo de A para B. Você tá percebendo que você está diminuindo a pressão? Se você está diminuindo a pressão, você vai ter que necessariamente diminuir a temperatura. Por quê? Porque pressão é igual a força sobre a área. Quanto menor será a força, que tem a relação com a temperatura, menor será a pressão. Portanto, é diretamente proporcional, deixando a área constante, deixando o volume constante. Perceba que a área, o volume de um recipiente é a área da base vezes a sua altura. Se isso aqui está constante, então isso aqui está constante. Então, se você diminui a força das partículas, você diminui a pressão, deixando o volume constante. Portanto, essa relação aqui, ó, pressão de A dividido pela temperatura de A será igual à pressão de B dividido pela temperatura de B. Como que você sabe que a pressão aqui, a temperatura diminui? Pelas isotérmicas, né? Ó, aqui tem uma isotérmica, a hipérbole da isotérmica, e aqui tem outra, ó. Perceba que essa está mais próxima do eixo. Então essa tem uma temperatura, aqui a temperatura de B e aqui a temperatura de A. Você tem que a temperatura de B será menor do que a temperatura de A. Então você tem que a temperatura de A é maior. Por quê? Porque ela está numa isotérmica mais distante do eixo. Então quando você tem uma transformação isocórica ou isométrica, você tem que a transformação ocorre com um volume constante. Portanto, de A para B, você tem uma diminuição da temperatura. Portanto, se lembra da variação da interna do gás. A variação da energia interna do gás é dada por uma constante multiplicado pela variação da temperatura. Perceba que só não ocorre variação da energia interna do gás na isotérmica, porque a temperatura é constante, portanto a temperatura inicial e a temperatura final é constante. Então você não tem a variação da energia interna do gás, você só vai ter a variação do gás por forma mecânica, por trabalho, porque a isotérmica você movimenta o volume, portanto você tem trabalho sendo realizado pelo gás ou sofrido pelo gás. Já na transformação isobárica e na transformação isométrica, na transformação isobárica ocorre tanto a variação do volume como a variação da temperatura. E na transformação isocórica, na transformação isométrica, que o volume é constante, você não tem trabalho, o trabalho é zero, portanto você não tem variação, do gás, você não tem transformação do gás na forma mecânica, você vai ser só ter transformação na forma térmica, por exemplo, ganhando calor ou perdendo calor. Aqui a temperatura inicial é maior que a temperatura inicial, portanto de A para B, você tem que a variação da energia interna do gás é menor do que zero. Por quê? Porque a temperatura inicial é menor que a temperatura final. E se fosse de B para A, você ganha temperatura. Você está passando por uma isotérmica menor para uma isotérmica maior. Portanto, a variação da energia interna do gás é positiva. Portanto, você não realiza trabalho na transformação isotérmica, o trabalho é zero, mas você varia a energia interna do gás. Quando a gente chegar na aula de primeira lei da termodinâmica, isso vai fazer todo o sentido, ok? Então, a aula de hoje foi isso. Deixa o like, compartilha. Falei das 3 transformações e falei das suas características. Na próxima aula a gente vai estudar melhor o trabalho realizado por um gás, o que é o trabalho realizado por um gás, ok? Então deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau, tchau!